Fala aí, pessoas do YouTube. Bom, hoje eu vou falar sobre histórias antigas da escola. Bom, eu vou contar sobre algumas histórias que aconteceram comigo quando eu estava no ensino fundamental. Simplesmente uma vez eu não fiz a prova e uma das professoras de matemática, eu lembro claramente, chamou meus pais lá para a escola porque eu não fiz a prova e rasguei a prova, sendo que eu nem rasguei. Eu juro que não rasguei essa merda, não. Mano, simplesmente, eu vou contar a história. Eu tava lá simplesmente fazendo a prova na escola, ela passou. Ela era bem, professora, bem amargurada, assim, como posso falar. Eu lembro até o nome da professora, mano, de tanta raiva que eu tive naquele dia lá. E ela é professora de matemática, mas como eu disse, e naquele dia ela ia fazer uma prova. Ela deu meio que umas folhas separadas pra cada um. Ela comprou, acho que dela, né? Ela comprou, já que as folhas eram dela. Ela era de folhas de. Com linhas assim, tinham uns bagulhos assim pra tirar assim. E entregava de aluno em aluno. Aí ela fazia as perguntas na lousa, né, de questões em matemática e a gente tinha que escrever a resposta na folha. E, e ela passou, só que no começo, bem no começo, quando ela tava fazendo, algum idiota, um ser inútil aí pediu pra ligar o ventilador, porque aquele dia tava fazendo um calor da porra, não sei porquê, me lembro muito bem. E a folha começou a voar, pô. Voou até um certo alguém lá no fundo. E eu não percebi porque eu tava mexendo alguma coisa na mochila, tinha perdido alguma coisa. E alguém rasgou a porra da prova. E quando eu fui ver onde tá a minha folha, eu não achei, pô. E quando eu fui pegar lá atrás, porque eu fiquei vasculhando na frente ou dos lados, eu não via nada. E quando eu vi lá atrás, tava rasgado. E coloquei na mesa. Aí justo nessa hora a professora passou e viu a minha missa. Viu minha missa. Viu minha missa e pensou que eu tinha rasgado a prova. E pegou a prova, ela ficou bem, assim, bem brava, eu acho, bem nervosa. Tipo, ela não gritou comigo, assim, na hora, assim. Ela ficou... Só que deu pra ver a cara dela de desgosto, assim, tipo assim. Nossa, eu tenho que passar por isso, esse aluno, corno desse aluno aqui, rasgou a prova, olha o que eu fiz, olha o que eu faço com a minha vida. Então, aí, ela pegou meu nome também, ligou para meus pais, falou que eu era mal criado, sei lá, alguma coisa ela falou pra minha mãe e meu pai. Eles não acreditaram em mim, porra. Falaram que ia me levar pra escola, pedir desculpa, sendo que não fui eu. Aí eles falaram o que aconteceu de verdade. Eu contei isso que eu não sabia quem era, pô. Quem era que rasgou a prova, porque eu não vi, tipo, a folha literalmente voou, porque eu sentava aqui, no meio, sentava bem no meio, acho. Tinha na primeira fileira, no meio. A, a prova voou lá pra trás e não tinha visto quem rasgou. Tem um senhor inútil aí que rasgou aí. E o cara simplesmente rasgou, não sei porquê, acho que raiva, não sei qual a brisa do cara. E simplesmente eu fui assim, culpado, né? Se eu fui assim, mal criado com a professora, né? Assim, digamos, fui rebelde, assim. E depois disso, acho que a professora não começou assim, olha muito bem pra minha cara, né? Eu percebi isso muito isso. Não, já que ela era bem brava assim com todos, né? Já que ela não. Não sei o que se passava na cabeça dela, porque ela sempre ficava nervosa. O nome da professora era Janaína, isso mesmo, me lembrei dela, Janaína. Ela era bem alta, de cabelos pretos por aí, ela era bem nervosa, porque, até porque antes dela tinha outra professora de matemática que saiu simplesmente do nada, ela simplesmente não avisou a ninguém, e ela era boa. Essa professora de matemática era boa, não tipo boa, ela era boazinha, mas a professora fazia o conteúdo dela, tipo, ensinava a aula dela na lousa e a maioria entendia, a maioria, basicamente a maioria, nem se esforçava para entender, até porque ela explicava tudo e eu entendia também, porque era o simples, era mal simples as questões lá de. Era no sétimo ano que ela saiu, ou no oitavo, não lembro não. E ela saiu simplesmente do nada, sem avisar ninguém. Não, ela avisou, claro que ela avisou lá, lá embaixo, né? Quando você quer sair da escola, na diretoria, eu acho. Mas pra sala, pros alunos, ela avisou nada, assim. Simplesmente sumiu e nunca mais vi a professora.
e apareceu ela, pô. E começou, sei lá, eu falei assim, mano, como assim, cara? Ué, a aula tava tão bom, de matemática tava tão da hora. A partir daí que eu não comecei assim, tipo, curti muito matemática, não. Eu comecei, sei lá, deixei de lado, até porque quando era criança eu curti muito matemática. Era muito bom fazer contas. Não sei porquê, mas era bom em matemática, mas era péssimo em letras, eu acho. É, em letras, tipo, em português e essas matérias aí que precisava interpretar textos. Era muito ruim, sério mesmo. Uma vez me pediram para fazer redação sobre uma história de uma fábula no terceiro ano, me fizeram uma dupla com uma colega, acho que era uma garota. E eu não, eu li e depois ela não entendeu, eu também não entendi porra nenhuma da fábula e eu não consegui interpretar, eu deixei em branco, a gente deixou em branco, eu acho. Eu acho que ela escreveu um pouco, pelo menos. Só que eu deixei em branco, pô, porque eu não sabia eu não entendi, tipo, eu tinha uns 8 anos, não, 8 anos, peraí, tinha 9 anos, 8 anos, eu não entendi muito. E eu acho que eu tirei zero ali, ou sei lá, minha nota foi baixa ali. E o que me dava bem em escola era em matemática, a maioria, e que mais era? Educação física, sério mesmo, porque não tinha nada pra fazer lá, era só umas aulas de vôlei, futebol, brincadeiras como queimada, pique-bandeira, jogo em pô, em corrida, eu acho, né? É, não sei se vocês lembram, se vocês sabem dessa época, os caras, as pessoas que nasceram em 2005, 6, 4, por aí. Tinha corrida em pô, não, corrida joga em pô é foda. E bom, era isso, as matérias que eu gostava mais, matemática, educação física. Não lembro muito bem qual era a outra, acho que era história. História eu entendia bastante, sim. É história, história. Falava sobre essa época feudal por aí, né? Idade Média, egípcios, né? É uma coisa que me interessava, já que eu curtia assim, muitas histórias, assim, tipo, antigamente. Eu curtia muito saber quem foram eles, assim, o que foram, o que se tornaram, assim. E eu curtia, assim, só essas matérias que me interessam muito, porque o resto eu tirava, assim, cagava, assim, eu dormia, então, sei lá, não prestava atenção em nada, basicamente. Nada, eu ficava só lá mungando, conversando com algumas pessoas lá. Ou então simplesmente eu abaixava a cabeça e dormia, pô. Era isso, pô. E, e, e na escola eu sentia muito tédio também, porque depois do intervalo, né, não, depois das aulas, quando eu saía, eu esperava lá no. Terminando o intervalo, não tinha nada pra fazer, eu ficava lá sentado, às vezes eu dava uma volta por aí, né? Uma volta pra ver o que tinha, né, de bom. Eu entrava por aí na biblioteca, como eu disse, nos outros vídeos, no outro vídeo, e simplesmente eu rondava por aí e subia de volta quando batia o sinal pra sala de aula. Acho que essa foi minha rotina até o nono ano. No começo do nono ano, porque até depois disso veio a pandemia. Eis foi vídeo, falou pessoas, até o próximo vídeo.